Queridos amigos da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, a todos que nos dão a gentileza da sua atenção e da sua sintonia, através da www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. Vamos, neste programa, encerrar o primeiro capítulo da segunda parte do livro Nas Voragens do Pecado. Recordam-se que no outro programa terminamos a narrativa de Charles, onde ele conta as duas entrevistas que Luiz de Narbonne teve, primeiro com a rainha, depois com o seu conselheiro, amigo, tutor, Monsenhor de B. Nos recordamos que na primeira entrevista ele pediu a proteção da rainha para se casar com Ruth de la Chapelle e agora Otília de Lavigne. Para ele, aliás, Otília de Lavigne. E que na segunda entrevista, Monsenhor de B tentou de todos os meios demovê-lo de tal aliança com aquela menina que ele tinha certeza, ou pelo menos o seu coração assim indicava, que na verdade queria a perdição de Luiz de Narbonne. Chegou até o cúmulo de sugerir que Luiz de Narbonne não se casasse, mas transformasse Otília, ou Ruth de la Chapelle, em sua amante. Porque sabia o Monsenhor que uma vez que Luiz se casasse e não tomasse ordens na igreja, ele estaria à mercê dos seus inimigos, que conheciam seu passado e o sabia filho do rei e, portanto, um possível usurpador do trono. Especialmente da rainha Catarina de Médicis, que queria preservar o trono para seus filhos. Muito bem. Saindo da residência do Monsenhor e chegando à sua residência, em vez de se dirigir à igreja como habitualmente fazia, chamou seu intendente e com ele manteve longa conferência, a qual se estendeu até adiantadas horas da noite. Participou-lhe que procurasse fazer reparos no palácio e mobiliasse apartamentos com o maior esmero para uma dama de alto tratamento, pois que ele, conde de Narbonne, pretendia casar-se. Notícia que confundiu o digno servo até ao espanto e ao assombro, depois do que fez vir Rupert à sua presença e falou-lhe com bondade. Meu caro Rupert, prepara uma canção amorosa e apaixonada, saudando uma dama pelo dia do seu esponsalício com o homem amado. Põe a tua canção nas palavras do venturoso noivo, inventa música melodiosa, terna, sonhadora, música inefável como o que celeste, que predisponha o coração às blandícies do amor. E ensaia com mestria para a cantares dentro de alguns dias, pois haverá bodas nesta casa. Teu amo casa-se com a mulher que Deus destinou para torná-lo feliz. Luís tinha doçuras na voz, encantamento nos olhos que se alongaram, como que fitando o porvir em previsões deliciosas. Comovido, o escudeiro depois em terra um joelho diante do amo, osculou-lhe a destra e murmurou: Senhor, bendito sejas. Deporei nesta canção toda a minha alma e a minha afeição por vós. E praza aos céus que vossa felicidade seja completa nesta data radiosa. No dia imediato pretendeu o altivo capitão visitar Otília, no retiro das irmãs franciscanas,
no intuito de participar-lhe a resolução de desposá-la dentro de alguns dias e obter-lhe logicamente o consentimento com o qual contava previamente, tão certo se encontrava de ser amado. Não logrou realizar, porém, o ansiado intento, visto que informado fora de que a jovem penitente se encontrava incomunicável, por ordem da rainha, que dela exigia severa expiação por uma falta cometida publicamente. Preocupado pelo que estaria o seu ídolo padecendo sob os cilícios e as penitências, Luís logrou dirigir-lhe algumas frases reanimadoras e o fez nos seguintes termos, o que produziu aflitivas elucubrações à destemida provinciana, cujos projetos seriam bem diversos, e que até aquela data se conservava alheia à trama de uma união matrimonial, forjada pela rainha-mãe, que contava desfazer-se de ambos, atirando um contra o outro, num enredamento singular. Escreveu Luís: minha amada princesa, sou eu, o teu cavalheiro Luís de Narbonne, que te quer acima de tudo, e deseja desposar-te assim que deixes o local onde te encontras. Obtive de Sua Majestade a Rainha o generoso consentimento para tão feliz desfecho do amor que nos uniu, desde aquela venturosa manhã em que pela primeira vez nos avistamos. Por ti abandonarei todos os antigos compromissos firmados com a Igreja, a qual, não obstante, amo tanto quanto a ti. Enlouquecido de felicidade e alegria, espero-te para o nosso matrimônio, porquanto, à tua saída, tudo estará providenciado. A suposta Otília leu e releu sem emoção o embaraçoso fraseado. Que significaria este enlace? Por que Catarina o facilitaria? Que estaria tramando essa equívoca mulher, a quem nunca se poderia acreditar fiel a algum princípio ou compromisso? Como se uniria a matrimônio a um homem que lhe causara todas as desditas, ao procurar nos confins da França a sua família, a fim de massacrá-la, aqueles entes que eram toda a razão de seu ser, a sua própria vida? A tão ardentes e angustiantes meditações, a infeliz Ruth Carolina tivera ensejo de se entregar, após a leitura da carta durante os longos dias passados na capela silenciosa e fria, onde pareciam volitar aspectos conselheiros e amigos, mas também durante os quais seus sentimentos rudes costumavam, aliás, contumazes, reagiam contra a intromissão de raciocínios apaziguadores das ferazes tormentas que lhe repercutiam na alma. Por vezes, ao bruxolear sugestivo das velas mortiças que ardiam sob os altares, ela como que pressentia a sombra amiga de Carlos Felipe, sussurrando docemente aos seus ouvidos advertências salvadoras, como outrora investido da dupla autoridade de segundo chefe da família e de luminar da reforma. E ouvia ou parecia ouvir a voz de Carlos lhe dizendo: volta para o reino, minha pobre Ruth, que é tempo ainda. Atende, querida irmã, teu Carlos. Eu protegerei a tua fuga e irás a salvo, com o poder que nos concede o amor ao bem. Atravessa o rio,
Foge desse pobre de Narbonne, penetra a Alemanha. Gregório, o fiel Gregório te acompanhará. Bate no castelo de G. Ali existe um amigo leal que te acolherá e amará dedicadamente à nossa falta. É o príncipe Frederico de Gors. Não atraiçoeis o evangelho, pobre Ruth, com a indignidade que pretendes. Perdoa, Ruth, perdoa para obteres tranquilidade. Mas, de outras vezes, julgava perceber Otília que, chorosa, tão desolada, quanto a vida nos últimos dias da sua crucial agonia, e coberta de torturante luto, qual espectro embuçado nas próprias trevas, se aproximava sutilmente e tocava-lhe a fronte com a mão álgida e mármores, levando-a a estremecer penosamente, e relembrava o pacto odioso numa convulsão de pranto. Juraste sobre as páginas da Bíblia Sagrada, e cumprirás o julgamento ou o juramento, porque aqui estou eu para relembrar-te. Vinga o teu Carlos bem-amado do assintoso massacre. Vinga tua família inocente e generosa, trucidada pela hipócrita, que ultrajou o altar com o sangue dos escolhidos do Senhor. Luís de Narbonne desditou-nos a todos. Sofro nas trevas do meu ódio, atormentada de desespero e saudades, sem sequer compreender o que foi feito ao meu Carlos. E Luís de Narbonne é o culpado de mais essa desdita. Fere-o, Ruth, tortura-o através do amor que te consagra, tal como eu mesma sou torturada. Pois agora o tens às tuas mãos. Fui eu que o coloquei. Fui eu que te dei de presente, Luís de Narbonne, para que você possa realmente cumprir o que foi pactuado com sua amiga. Não obstante, a mente da infeliz jovem frequentemente reagia contra ambas as sugestões, tomando o devido lugar concedido pelo livre-arbítrio. E um fenômeno curioso se operava naquela personalidade ardente, onde as paixões comemoravam, a entrechocar-se com toda a violência da inferioridade moral que a caracterizava. Ela se abandonava a pensar em Luís de Narbonne. Era a defesa. Vejam, meus irmãos ouvintes, aqui está o exemplo do que nos ensinou páginas atrás, ou seja, no programa anterior, que relemos para os amigos, o Espírito Charles. Que existem criaturas luminares, amorosas, encarregadas de esparzir o bem em todo o mundo, e que sempre estão ao nosso lado tentando nos aconselhar. Não menos verdade que existem também aquelas criaturas que estão ligadas ao mal e que querem de toda forma nos levar para o caminho da destruição. É o caso presente. Carlos Felipe, o amoroso irmão e chefe daquela família trucidada por Luís de Narbonne, com o seu sentimento elevado e purificado, convidava a sua irmã Ruth de la Chapelle, a menina linda, a menina moça, a esquecer o plano da bendita vingança e perdoar. Perdoar, sim, porque o perdão, somente o perdão é capaz de balsamizar a nossa alma dolorida, o nosso espírito sofrido. Quem odeia, quem guarda mágoas, já dizia uma criatura luminar. Guardar mágoa no coração é como
se tomássemos veneno e desejássemos que o vizinho ou o nosso inimigo morresse. A mágoa é um ácido corrosivo que destrói principalmente o coração daquele que a exercita. E aqui estava Carlos Felipe dizendo: perdoa, Ruth e Carolina. Volte, vá para a França, procure socorro e abrigo com o amigo Frederico de Gors. Mas, por outro lado, o espírito vingativo de Otília de Lavigne estava a lhe relembrar o pacto que ela fez, ardilosamente dizendo que ela tinha que continuar no seu projeto de vingança, anulando assim qualquer tentativa que Carlos fizesse para elucidar a pobre irmã, já que Esma estaria talvez mais ligada à vingadora pela qualidade mental dos seus pensamentos. Como dizia Paulo de Tarso, vivemos rodeados por uma nuvem de criaturas. Assim que fica o ensinamento, que nós possamos realmente dulcificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a fim de obtermos a companhia dos bons. Vejam ainda que detalhe interessante. A defesa de Ruth começava a pensar no seu bem-amado. Talvez que um ambiente religioso propício a suaves enleios do coração e da mente, ou as tentativas desesperadoras do espírito daquele irmão amigo, massacrado no cumprimento do dever para com o Evangelho, e o próximo, desejando arredá-la de uma queda moral iminente, contribuíssem para as divagações a que seu pensamento exausto a arrastava. Talvez que a própria ardência de seu caráter, numa idade impulsiva em que a criatura praticará sem vacilar, ou mesmo sem o perceber, todos os heroísmos ou todos os erros, levada pela displicência do coração, a impelissem agora para os momentos paradoxais em que, esquecendo por instantes de que de Narbonne fora responsável pelo assassínio de toda a sua família, nele pensava, evocando de preferência o seu porte belo e altaneiro, as maneiras polidas, a incontestável ternura que a cercava. E murmurava nos recessos mentais: sim, Luís, como és belo e gentil, e como eu seria capaz de te amar e ser feliz contigo, se não foras justamente tu o algoz dos meus entes mais queridos. Quão orgulhosa eu me sentiria de ostentar o teu nome e o teu amor, se em vez do dever de odiar-te eu antes me pudesse consagrar à alegria de te amar para sempre. Que se dá algo mais terno, mais arrebatador, mais amante do que tu nesta pobre França maculada pela pessoa de Catarina? Luís, Luís de Narbonne, como deverei desditar-te? Ainda não escolhi o gênero de castigo que te darei. Sim, porque meu dever será desgraçar-te. Matar-te-ei com uma punhalada traiçoeira entre um beijo e uma jura de amor? Oh, parece-me bem pouco para quem trucidou a família de La Chapelle e seus colonos. E ainda me levaria à forca. Ferir-te-ei porventura com a traição, torturando-te através do sentimento que me consagras, tal como deseja minha Otília? Que sei eu? Que mal inventarei capaz de te atingir, tão altamente colocado tu te encontras? Lograrei inspiração e coragem no momento exato? Será? Sim, se o espectro de Otília estender sobre mim as trevas do seu ódio.
não se permanecer a sós comigo mesma. Ou se o meu Carlos sussurrar aos meus ouvidos o perdão que já te concedeu. Deverei, no entanto, precipitar os acontecimentos. Otília, Otília, vem a mim, querida amiga. Ajuda-me a desditá-lo quanto antes. Livra-me de cometer o sacrilégio de vir a amar o próprio assassino dos meus entes queridos. Conforme dissemos e conforme estamos vendo, Ruth estava mais ligada a Otília e, portanto, mais predisposta à vingança do que ao perdão. Assim, exausta e alucinada, atirava-se ela às lajes da capela, deixava-se ficar imóvel, os olhos apavorados, o coração precipite, as mãos geladas, o peito penosamente oprimido por uma angústia invencível, deprimente, a alma inconsolável, cruciada, desorientada. E se porventura alguma religiosa por ali passava, olhava-a compungida, benzia-se beatificamente e se afastava na ponta dos pés, respeitosa e impressionada, murmurando para as contas do seu próprio rosário. Ah, minha filha, seu pecado deve ter sido realmente monstruoso para que um arrependimento, entre aspas, como este, pudesse sobreviver. E assim encerramos a leitura do primeiro capítulo da segunda parte do livro Nas Voragens do Pecado. À medida que vamos lendo o livro, os ouvintes vão percebendo que o drama vai se delineando. E, na verdade, ele não se encerra neste livro. Conforme já dissemos, além dos Voragens do Pecado, temos mais 2 livros ditados pelo espírito Charles, contando essa história desses espíritos afins. 3 livros em que de sobressaltos, de enganos, desenganos, de sofrimentos e pesares, esses espíritos unidos pelo princípio da amizade, mas que às vezes se transforma em ódio, porque o amor mal conduzido é exatamente o ódio configurado. Ou seja, o ódio nada mais é do que o amor desequilibrado. Então, durante a narrativa de Charles nesses 3 livros, estejam certos de que teremos uma história comovente, de muitos ensinamentos, como este capítulo agora, que nos ensina a redobrar a atenção, a redobrar os esforços para não cairmos em tentação, que quase sempre as influências negativas são alimentadas pelo nosso próprio íntimo. Muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria para todos aqueles que nos ouvem e até o próximo programa. Que Jesus